Pois bem, irmãos, vamos Mateus capítulo 13, a partir do versículo 1, vai falar sobre a parábola do semeador. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. Você observa que multidões estavam dispostas a ouvir o que o Senhor Jesus Cristo tinha a dizer. Nós sabemos, no final da história, que a minoria foi que decidiu realmente seguir a Cristo. A grande maioria não quis seguir ao Senhor Jesus. Queria ouvir o que ele tinha a dizer, queria também as bênçãos que ele tinha a oferecer, porque como a Bíblia não estava completa ainda, estava faltando escrever o Novo Testamento, Jesus precisava fazer alguns sinais, ou seja, alguns milagres para confirmar a mensagem dele, ou seja, para que as pessoas pudessem acreditar que ele realmente era o Filho de Deus, era aquela pessoa que foi enviada por Deus para comunicar a palavra de Deus ao mundo. Então, ele precisou realizar alguns milagres. E algumas pessoas estavam querendo apenas as bênçãos de Deus e não o Deus das bênçãos, como nós costumamos dizer. Hoje não é muito diferente. Hoje tem muitas pessoas que buscam as bênçãos de Deus, mas não querem o Deus das bênçãos. O que é que isso quer dizer, essa declaração? As pessoas querem ser abençoadas, querem saúde, querem prosperidade, querem bênção na família, no casamento, os filhos, e por aí vai. Todas as bênçãos materiais possíveis. Mas quando se fala do Deus das bênçãos, que é abrir mão, muitas vezes, da nossa própria vontade para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus, aí a grande maioria não quer. Você observa isso como? É só olhar dentro das igrejas. E você vê a minoria, ou seja, poucas pessoas buscando a Deus. Onde, se você passar nesse mesmo horário, em bares, clubes que estão realizando festas, estão super lotados. Então você observa na própria sociedade esse comportamento que houve também no passado. As pessoas estavam ali para ouvir, estavam ali para desfrutar das bênçãos, mas na realidade muitos não queriam seguir a Cristo. Então, quando se fala de parábolas, no judaísmo, as parábolas elas eram uma maneira comum de ensinar. O que era uma parábola? Era uma analogia longa, era uma comparação que as pessoas faziam. Quando alguém contava algo, queria ensinar algo por parábola, então ele fazia uma comparação. Queria falar de um assunto, mas ele comparava com outro. Aqui Jesus estava querendo falar sobre o quê? Sobre a salvação. E ele usou essa parábola, ou seja, essa analogia da agricultura. O semeador saiu a semear. Então ele faz essa comparação aí. E esse termo grego, parábola, aparece 45 vezes na Septuaginta. Então, frequentemente apresentava na forma de uma história. Contava-se uma história, fazendo essa analogia, essa comparação, para que as pessoas pudessem assim, entender o que realmente estava querendo ser comunicado. Antes desse ponto, em seu ministério, o Senhor Jesus Cristo havia empregado muitas analogias visuais, mas o significado delas era bastante claro no contexto de seus ensinos. As parábolas já elas exigiam mais explicação, porque elas eram mais longas, tinha uma história um pouco mais longa, então precisava explicar um pouco mais. E Jesus utilizou as parábolas para obscurecer a verdade. E eu vou explicar isso, porque às vezes pode soar um pouco estranho. Quando a Bíblia fala que as pessoas vendo, não veem, ouvindo, não ouvir, para que não se convertam. E às vezes alguém pode achar isso um pouco estranho. Mas espera aí, então Deus não queria que as pessoas se convertessem? Por isso que Deus falava por meio de parábolas? Não era isso. Certo? Nós vamos entender o porquê. Então Jesus utilizou essas parábolas para obscurecer a verdade,
para os que não criam. Por que que Jesus estava obscurecendo a verdade para os que não criam? Porque ele era misericordioso. E aí você vai já entender o porquê. Ao mesmo tempo, Jesus deixava as parábolas mais claras para os discípulos, ou seja, para aqueles que criam nele. No restante do seu ministério na Galiléia, Jesus falou às multidões apenas por meio de parábolas, justamente para isso, com esse propósito, obscurecer a verdade para os que não criam. A atitude de Jesus de usar essas parábolas e velar a verdade aos que não criam foi tanto um ato de condenação quanto de misericórdia. E agora nós vamos entender o porquê. Por que que Jesus estava obscurecendo a verdade para os que não criam, né, por meio de parábolas? Para condenar e para não piorar a situação dos perdidos. Por isso que era um ato de misericórdia, né? Condenação e misericórdia. Condenação porque eles já não criam. E como Jesus era o próprio Deus, e ele é o próprio Deus, ele sabia as pessoas que não criam e que nunca creriam. Essa é a diferença. Por isso que às vezes nós ficamos com dificuldade de entender. Por que então que foi obscurecida a verdade para aquelas pessoas? Porque Jesus sabia que elas não creriam, independentemente de qualquer situação, porque Jesus sabe do futuro. Então ele já sabia disso. Por isso que ele pregava por meio de parábolas. Para quê? Para, por misericórdia, por ato de misericórdia, não piorar a condenação daquelas pessoas que não criam. Ficou claro agora? Claro, né? Então, por isso que Jesus pregou por meio de parábolas. Vou tentar explicar de novo, né? Mania de professor, né? Usando agora exemplos mais claros. Vamos supor que tinha ali naquela multidão 1000 pessoas. E Jesus sabia que 900 delas não creriam no Evangelho. Estou dando um exemplo com números para ficar mais claro. Então, se Jesus falasse de maneira bem clara, bem explicada sobre o Evangelho, essas 900 pessoas que nunca creriam iriam ser mais condenadas ainda. Entenderam? O grau de sofrimento deles no inferno seria maior, porque eles saberiam a verdade de forma bem clara e rejeitaram. Então eles iam ser mais condenados, vamos dizer assim. Não é que existe um segundo inferno, né? Mas lá no inferno eles teriam um grau de sofrimento maior. Como Jesus sabia disso, ele agiu por misericórdia. Ele disse, eu vou obscurecer a verdade para essas 900 pessoas que não vão crer de forma alguma. Aí você pergunta, como é que Jesus sabia que eles não iam crer? Ele é Deus, né? Nós não sabemos. Nós, quando vamos pregar, nós temos que pregar com clareza. Porque eu não sou onisciente como Deus. Então eu não sei quem vai crer e quem não vai. Então eu, quando vou pregar, eu tenho que tentar deixar o mais claro possível. Mas Jesus era Deus. Ele sabia. Quer dizer, nesse momento eu não posso pregar tão claro. Porque tem pessoas aqui que não vão crer. Se eu pregar bem claro, eu vou piorar a situação deles, de condenação. Então vou obscurecer a verdade. Aí ele ia, pregava por parábolas. E aí nós vamos observar que no próprio texto ele vai lá e explica a parábola para os discípulos. Entenderam? Ele vai lá e deixa mais claro para aqueles 100 que creriam. Certo? Então vamos supor que à parte ele vai lá e explica com detalhes a parábola para aqueles que iriam crer. Porque ele sabia que aqueles creriam. Certo? Então espero que tenha ficado claro isso. E ninguém saia daqui hoje com dúvidas pensando, então Deus é mau. Deus não deixava bem clara a verdade para que as pessoas não crescem. Não é bem assim, certo? Cuidado para não se confundir. Deus é maravilhoso, Ele é tão misericordioso que Ele não quer aumentar o grau de sofrimento das pessoas no inferno. Ele não quer que as pessoas sejam mais condenadas ainda, certo? Por isso que Ele falava por meio de parábolas. Então você observa a misericórdia, o amor de Deus. A cada instante, a cada vez que você estuda a Bíblia, você observa o quanto Deus é maravilhoso e misericordioso. Observe João 3,19, Evangelho de João, capítulo 3, verso 19, diz o seguinte, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más.
certo? Então, a maior parte das pessoas, infelizmente, não ama a luz, não ama Jesus, ama mais as trevas, porque as suas obras são más. E Jesus, sabendo disso, não queria piorar a situação dessas pessoas. Voltando para o nosso texto, Mateus 13 e 4, diz: E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, você observa que quem quer realmente crer, vai dar ouvido, vai querer aprender, vai querer saber os detalhes disso. Se você só lê isso aqui para um incrédulo, você acha que ele vai entender o quê? Nada, não vai entender nada. Vamos supor que a pessoa nunca ouviu falar de Deus e você vai ler essa parábola, só essa parte. Ele não vai entender nada, certo? Nada. E aí, o que foi que aconteceu? Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Então, os discípulos, eles queriam saber o porquê, eles queriam investigar, queriam aprender mais. Não ficaram satisfeitos, vamos dizer assim, só por parábolas. Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Ou seja, aos discípulos, aqueles que creram, era dado conhecer realmente esses mistérios do reino. Que mistérios eram esses? Era falando a respeito da salvação. Quando no Novo Testamento se fala de mistério que havia no passado e foi revelado nos tempos atuais e tal, esses mistérios estavam relacionados ao evangelho da salvação, ao plano de salvação para as pessoas, que no tempo passado era um mistério. Por que era um mistério? Porque Jesus não havia vindo ao mundo. Mas quando Jesus veio, então esse mistério foi revelado. E olha, aquele Messias que nós estamos esperando, ou profeta de Deus, ele chegou. Então esse mistério foi revelado. Por isso se falava por mistério lá no passado, porque era algo oculto ainda. Jesus não havia vindo e precisava ele vir para que esse mistério fosse realmente revelado. E esse mistério está relacionado à salvação de Deus. Então Jesus diz: olha, a vocês discípulos que creram, é dado revelar esses mistérios, mas àqueles não. Ou seja, aqueles 900 da história que eu contei, da comparação que eu fiz, lembra? Os 900 que não creriam jamais. Então a eles não é isso concedido, porque eu sei que eles não vão crer de forma alguma. De forma alguma eles vão crer. Então não vamos revelar esses mistérios do reino, porque senão nós vamos piorar a situação deles. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Então a profecia de Isaías já falava sobre isso, e por isso que Jesus ensinou dessa forma. Agora vamos observar um texto que deixa bem claro que Deus não queria que essas pessoas fossem perdidas. Ele não falava por parábolas porque ele queria que alguém fosse para o inferno. Para que fique bem mais claro, né? Vamos para Ezequiel, capítulo 33, verso 11. Olha o que diz o texto. Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso,
Ficou claro? Deus não tem prazer na morte do perverso, ou seja, na morte do incrédulo. Deus não quer que as pessoas vão para o inferno. É isso que ele está querendo dizer aqui. Deus não tem prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Ou seja, Deus tem prazer na conversão do perverso. Deus tem prazer que o perverso se converta e viva eternamente. Creia no Senhor Jesus Cristo e tenha a vida eterna. Nisso o Senhor tem prazer. Ele tem alegria nisso. E o conselho que ele dá é o quê? Convertei-vos. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que a vez de morrer, ó casa de Israel? Por que vocês querem a perdição? Se Deus está oferecendo a salvação de graça. É como ele estivesse fazendo essa pergunta. Pois por que a vez de morrer? Por que vocês vão escolher o caminho da perdição se o caminho da salvação é de graça? Jesus já trilhou esse caminho e ele oferece de graça para nós. Então Deus não tem prazer na morte do perverso. Por isso ele ensinava por meio de parábolas. Porque ele não queria piorar a situação daquelas pessoas que não criam. Observe Mateus capítulo 23, verso 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Então, a perdição das pessoas é culpa de Deus? Não. Ele diz, quantas vezes? Ele nem disse um número exato, né? 10 vezes eu tentei reunir, 15 vezes, não. Quantas vezes? Foram inúmeras vezes, várias tentativas que Deus fez para reunir os filhos de Israel, como a galinha junta os pintinhos. E vós não quiseste, o povo que não quis. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Então, a condenação vem sobre as pessoas, não é porque o Deus quer que as pessoas sejam condenadas. Nós vimos no texto, Deus não tem prazer na morte do perverso, mas ele tem prazer que o perverso se converta. Ezequiel 33:11. O prazer de Deus, a alegria de Deus é que o perverso se converta. A Bíblia diz que há júbilo no céu quando o pecador se arrepende. Há festa no céu. Festa. Tem pessoas que dizem assim, eu quero ir para o inferno mesmo, que lá tem festa, né? Tem festa no céu, meu amigo. No céu é que tem festa de verdade. No inferno é sofrimento. Sofrimento eterno. Tem música no inferno, sabiam disso, né? Lá tem música, mas sabe qual é a música? Choro e ranger de dente. A música do inferno é essa. Aí você quer passar a vida inteira, a eternidade inteira ouvindo essa música? Choro e ranger de dente? Você já ouviu ranger de dente, como é gasturento já? Você fica assim na pocilga, né? Criatório de porcos. Fica observando, que aqui e lá eles ficam rangendo os dentes, né? Dá nos nervos, né? Eles ficam rangendo os dentes assim, né? Eu crio porcos, né? Ontem mesmo eu estava lá olhando a arrumação e eles ficam, da festa estão rangendo os dentes. Aí a gente coloca umas correntes assim penduradas para eles ficarem mordendo as correntes, né? É gasturento de você ouvir aquele ranger de dentes, né? E choro. E não é um choro assim, aquele choro de felicidade, né? E tem gente que chora de felicidade. É um choro de angústia, de desespero, de dor. É diferente o choro, já perceberam que é diferente? Essa é a música do inferno. A festa do inferno é essa. Choro e ranger de dente, por toda a eternidade. Agora a festa do céu é diferente. Alegria eterna, paz eterna, felicidade eterna, onde não haverá choro, nem dor, nem clamor, nem morte. Pensou? Essa é a festa do céu. Então, Deus colocou isso diante do ser humano. Eu te propus a vida e a morte. A vida é o céu, a morte é o inferno. A bênção e a maldição. A bênção é o céu, a maldição é o inferno. Mas Deus dá o conselho, escolhe, pois, a vida, para que vivas. E essa mensagem é a que Jesus veio pregar. Mateus capítulo 13, essa parábola do semeador, está falando isso, está falando do evangelho. Só que por meio de parábolas. Para que os perdidos não piorem a situação.
não sejam mais condenados, não sofram mais na eternidade. Voltando para Mateus capítulo 13 e verso 14. Li já até o 15, agora 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Bem-aventurado significa bem feliz. Então, Jesus está dizendo para os discípulos, que não é os discípulos que estão conversando com ele ali nesse momento, né? Jesus está dizendo para os discípulos, vocês são felizes, bem-aventurados. Por quê? Porque vocês estão vendo. Vocês conseguem enxergar, vocês conseguem ouvir e entender realmente o Evangelho, a salvação. Bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Olha, muitos profetas desejaram ver o que os discípulos estavam vendo. O Cristo encarnado. Deus em carne. Vendo todos aqueles sinais que Jesus estava realizando, os milagres que ele estava realizando no tempo dele. Muitos profetas queriam ver aquilo e não viram. E queriam ouvir o que Jesus estava ensinando, as próprias palavras de Cristo, e também não ouviram. Então são felizes, bem-aventuradas as pessoas que dão ouvido à palavra de Cristo, que realmente ouvem isso, que creem naquilo que o Senhor Jesus Cristo ensinou. Então eram bem-aventurados, bem felizes os discípulos por fazerem isso, né? Ouvir a palavra de Cristo. Atendei vós, pois, à parábola do semeador. Aí agora Jesus vai explicar a parábola do semeador aos discípulos. Não aos 900 lá, né? Na comparação. Mas aos 100. Ou seja, aqueles que realmente creriam ou que já até haviam crido. Ele vai lá e explica a parábola, porque ele sabia quem realmente ia crer ou os que já haviam crido. Então ele agora vai explicar. Mas para a multidão, não, porque ele sabia que alguns, ou a maioria, não creria e não queria piorar a situação deles. Estou sempre repetindo para ficar lembrando, certo? Versículo 19 diz: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A palavra do reino é a mensagem de salvação. É a pregação do Evangelho. A todos que ouvem, não compreendem, aí o maligno vem e arrebata, tira ali o que foi semeado. Ela nem chega a se firmar, né, a criar raízes. E esse é o que foi semeado à beira do caminho. Observe que quando se fala de Satanás, está falando aí que esse maligno, né, é Satanás, que o Evangelho ele nunca penetra nessas almas, de modo que desaparece da superfície de seu entendimento. O maligno vem lá e arrebata. Então, essas pessoas são aquelas que não, podemos dizer que realmente não dão crédito à pregação do Evangelho. Mais ou menos nessa a ideia. Ouvem ali, mas não dão muita atenção à palavra de Deus. Então, não chega nem a criar raiz. O maligno vem e já tira logo. Porque foi algo ali bem superficial, né? Versículo 20 diz: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria. Olha que bom o Evangelho, Jesus e tal. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Então, essas aqui são aquelas pessoas que ouvem ali, fazem aquele compromisso emotivo. Há um tempo atrás eu fiz isso, né? Com pressão ali, apelo e tal. Aí eu quero. Depois foi que eu fui entender que não era nem crente, né? Então isso acontece realmente. Aconteceu isso aqui comigo. Depois foi que eu vim entender realmente o Evangelho de verdade. A gente ouve ali com alegria, a gente quer isso ali aparentemente, mas é ali um compromisso emotivo, levado pela emoção, que não tem raízes. Não tem raízes, porque o solo é rochoso.
Então ele faz aquele compromisso superficial com a salvação, mas não é real. Continuam interessados somente até que haja um preço sacrificial a ser pago e então abandonam a Cristo. Observe o que diz 1 João 2,19. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então falando aí, fazendo um comparativo com a ideia do solo rochoso, que faz aquele compromisso ali emotivo, né, fica por ali interessado, mas na hora que o sapato aperta, alguma crise, algum problema, alguma decepção na vida, culpa a Deus e se afasta. Sai do meio da igreja, ou seja, do povo de Deus. Mateus 13 e 21. 22 agora. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Esse solo espinhoso, esse terreno ali espinhoso, faz um compromisso superficial. Do solo rochoso é um compromisso emotivo. Do entre espinhos é um compromisso superficial sem um arrependimento verdadeiro. Faz ali aquele compromisso, vem à igreja e tal, mas não se arrependeu de verdade, porque não tem uma vida transformada e não quer realmente obedecer ao Senhor. Infelizmente, há isso dentro da igreja. A Bíblia chama de joio. Tem o trigo e o joio, né? Uma comparação que ele faz. E o joio é comparado àqueles que realmente não creram. Estão dentro da igreja, mas não creram no Evangelho. Não conseguem romper com o amor ao dinheiro e ao mundo. Esse aqui é o solo, né, ali entre espinhos, o que foi semeado entre espinhos. Ele não consegue romper com isso, né, deixar para lá as riquezas e o amor ao mundo. Vocês lembram uma história na Bíblia que retrata isso? O jovem rico. Lembra da história? É um exemplo de uma pessoa que queria ali, estava com queria um compromisso, que eu farei para herdar a vida eterna e tal, mas quando Jesus disse das dificuldades, do que ele realmente teria que fazer, do arrependimento verdadeiro, ele, não, peraí, assim não dá, né? Porque ele amava mais o mundo, amava mais as riquezas do que a Deus. Não que um crente não possa ser rico, não possa ter muitos bens materiais, mas não pode ser a prioridade na vida dele. Ele não pode amar mais o mundo do que a Deus. Ele tem que amar mais as coisas de Deus. E versículo 23, para concluirmos: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Achei bem interessante o comentário que o John MacArthur fez sobre esse versículo, que diz o seguinte: assim como há 3 solos que não produzem frutos, quais são eles? A beira do caminho, o rochoso e o entre espinhos. 3, não foi? Ele diz: esses 3 solos não têm salvação. Nem a beira do caminho, nem os espinhos, nem o rochoso. Nenhum dos 3. Certo? Não tem salvação. Assim como há 3 que não têm salvação, ele diz que há 3 tipos de solo que produzem frutos. 3 tipos: a 100, a 60 e a 30 por um. O que aqui isso quer dizer? Que há crentes que produzem para o reino de Deus de maneiras diferentes. Uns produzem mais, outros produzem menos, mas todos produzem. Entenderam? São 3 solos que produzem. Uns mais, outros menos, mas todos produzem. Por isso que, às vezes, nós confrontamos a igreja: irmãos, busque se envolver na obra de Deus, busque produzir frutos para o reino de Deus. Por quê? Se você é essa boa terra, o que foi semeado em boa terra, se você creu, você tem que produzir frutos. Por isso que nós falamos, às vezes, olha, não pode você dizer que é crente e nada ter mudado na sua vida.
continua tudo do mesmo jeito que era antes. Não pode. Entendeu? Por que que não pode? A Bíblia fala sobre isso? Em que versículo? 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se você creu no Senhor Jesus Cristo, você é aquela boa terra, que recebeu a palavra, compreendeu e creu. Então você é uma nova criatura. Você tem que ser diferente, não tem como você ser a mesma pessoa que era antes de crer. Algo tem que mudar na sua vida. E esse algo que muda é para frutificar para o reino de Deus. Você precisa dar frutos. Quanto de fruto eu vou dar? Não sei. 3 tipos lá, 100, 60 e 30 por 1. Uns produzem mais, outros produzem menos. Mas todos produzem. Isso é o que você tem que colocar na sua mente. Se você creu no Senhor Jesus Cristo, você tem que produzir para o reino de Deus. Você tem que frutificar. Porque você é uma nova criatura. Você não vai mais produzir para o mundo, no sentido de amar as riquezas, amar a vida do mundo, as coisas desse mundo. Você vai viver no mundo naturalmente, normal, trabalhar, ganhar dinheiro, sustentar a família e viver, lógico, né? Nós não vamos ser hipócritas aqui e dizer que o crente tem que viver de esmolas. Mas você não pode amar essas coisas aqui. Vocês têm que estar disposto a largar isso a qualquer momento que for necessário. Porque um dia você vai ter que largar essas coisas. Querendo ou não. Ou pela morte, ou pelo arrebatamento. Você vai ter que deixar isso um dia. Então, por isso, você não pode criar raízes nesse mundo. Você tem que criar raízes na boa terra, que é a nova Jerusalém celestial. Aí lá sim você vai ter que criar raízes lá. Mas nesse mundo, não vale a pena. Tudo que você construir aqui, vai ficar aqui. Vai ficar aqui. Você já viu alguém que morreu levar os bens? Enterrar um carro com ele? Hã? A casa? Não tem. Tudo fica aí, né? Conta-se uma história de um homem muito rico que pediu, quando ele morresse, fosse sepultado com a mão do lado de fora, assim, né? Mas aí perguntaram, por que isso? Que é para as pessoas verem que eu não vou levar nada do que eu tenho aqui. Fui sem nada. Então, irmãos, nós temos que colocar isso na nossa mente, né? Eu preciso de quê? Ouvir o Evangelho, dar ouvido realmente, crer no Evangelho e produzir frutos. Lembrando que nada do que tem aqui eu vou levar. Somente a minha fé é o que eu vou levar. Quando você for tirado desse mundo, ou pela morte ou pelo arrebatamento, você vai com a fé. E na hora que você chegar na prestação de conta, Deus quer ver o sangue de Cristo na sua vida. É isso que Ele quer ver. Não é o quanto de bens materiais você conquistou nesse mundo, não é o tanto de amizade que você fez nesse mundo. Nada desse mundo Ele quer ver em você. Ele quer ver o sangue de Cristo na sua vida. Que é para dizer, entra no gozo do teu Senhor. Servo bom e fiel, né? Entra no gozo do teu Senhor, na alegria do teu Senhor. É isso que Deus quer para todos os seres humanos. Deus não tem prazer na morte do perverso, mas que o perverso se converta e viva. É isso que Deus quer para todos nós. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra que nos ensina a verdade, o caminho da salvação. Pedimos, Senhor Deus, que a cada dia possamos aprender e viver a Tua palavra, dando frutos para a Tua glória. Pedimos as bênçãos do Senhor pelo restante da noite, Tua proteção, Teu cuidado. Agradecemos ao Pai pelas chuvas que o Senhor tem enviado sobre a terra. Não merecemos, mas o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor nos abençoa com as Tuas graças. Nós oramos, ó Pai, agradecidos, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos, que Deus os abençoe.